Muito bem, meus amigos, hoje eu estou aqui com Sabrina Vanzella. A Sabrina foi aluna do CETEC, CETEC-NET também, e a Sabrina é mais uma vencedora. A Sabrina estudou e um dia ela pôde falar que deu certo, ela pôde comemorar que deu certo. Então eu perguntaria a Sabrina. Sabrina, inicialmente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje tu é servidora do TRT. Sim. Mas antes disso, quantos concursos tu já passou até hoje? Eu passei em vários, né? E fui efetivamente nomeada em 5 concursos. Tu me falasse antes, quando nós estávamos fora do ar, que IPTC... IPTC, Ministério da Fazenda e o TRT do Rio Grande do Sul foram os concursos que eu assumi. E a Prefeitura de Canoas e a Procuradoria-Geral do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, eu agradeci a nomeação. Não assumi. Mas isso não aconteceu assim de uma hora para outra. Isso aconteceu como resultado de um empenho, de um investimento, de uma, digamos assim, credibilidade numa possibilidade futura. Quando tu te deu conta, tu estava sendo chamado de tempo em tempo para assumir um cargo e se dá o luxo de escolher. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu quero, esse eu quero. Qual a sensação que uma pessoa como tu sente ou sentiu no momento em que tu teve essa oportunidade de escolher? Ou seja, quando tu começou a estudar para concurso, tu não imaginava que isso poderia acontecer do jeito como aconteceu. Qual a sensação? É incrível, assim, o primeiro sentimento, assim, que eu tive foi de superação, né, de superação das dificuldades, dos problemas, enfim, de toda aquela dificuldade mesmo, né, da trajetória. E aí é um momento, assim, que tu te dá conta que a concorrência é contigo mesmo. Assim, é os teus medos que tu tem que superar, é as tuas dificuldades que tu tem que superar, são as matérias que tu tem um menor aproveitamento, que tu tem que investir, e aí tu alcança o resultado. Várias pessoas têm comparecido aqui no nosso quadro e eu tenho questionado a elas sobre um método, ou seja, o que te motivou a estudar. Tu teve um método? Eu tive, assim, um investimento em cursinhos, né? Eu tinha uma certa dificuldade inicial, assim, de como me organizar, de que maneira estudar, quais matérias eu devia, né? Quando a gente começa, ou pelo menos eu, quando eu comecei, eu não tinha, assim, essa noção de que uma matéria vale mais, outra vale menos, e fazer essa... construir, né, essa forma de estudo mais sistemática, assim, dando mais valor a tais e tais matérias, e enfim, e como também driblar as dificuldades das matérias que a gente naturalmente, né, tem uma dificuldade maior. E aí eu busquei cursinho de imediato, assim, né, e a partir daí eu consegui me organizar também no meu período em casa, né, com as dicas e conversando com professores, participava também de fóruns na internet, né, trocava ideia com as pessoas, e eu tinha, assim, a minha memória ela é mais visual, então isso tudo eu fui percebendo ao longo do tempo, né, estudando, e aí eu comecei a pintar apostila, a colar cartazes com lembretes em casa, nas paredes, e comecei a buscar essa parte da minha memória que me facilitava, né? Pela quantidade de concursos que tu conseguisse aprovação, a ponto inclusive até de não aceitar assumir, porque o outro te parecia ser melhor, que tu também tinha sido aprovado para ele, tu chegasse a desenvolver o que muitos desenvolvem, ou seja, setorizar o estudo. Por exemplo, direito constitucional. O direito constitucional cai em todos os concursos. E quase sempre a mesma coisa.
Direito administrativo, separar o que é pedido nos concursos estaduais para os concursos federais do direito administrativo. Enfim, nessa linha de chegasse a fazer isso? Sim, eu fazia isso. Eu estudava, assim, as matérias básicas, digamos assim, né? Que não básicas em peso, mas, enfim, que caíam em todos os concursos. Eu dava uma ênfase maior, inclusive enquanto não tinha nenhum edital aberto, né? Era o que eu dava uma maior atenção. Então, eu estava sempre com constitucional, administrativo, português, informática na minha época caía bastante. Então, eram as matérias que eu mantinha elas sempre fresquinhas, assim, sabe? Eu estava sempre estudando, sempre fazendo questões, eu fazia muitas questões. Isso também, para mim, ajudou muito a questão de resolver questões, assim, de todas as bancas ou né, de vários concursos. E isso sim, isso ajudou bastante. Depois eu foquei muito no federal e aí acabei, né, direcionei para esse lado. Fiquei interessada pelos tribunais, direcionei para esse lado. Mas eu fiz assim cursos também específicos, assim, só constitucional, só administrativo, só português, só informática, porque me ajudava bastante a aprofundar nessas matérias. Eram questões que não podia perder. Eu sou testemunha de algo aqui na escola, que agora eu até vou tocar nesse assunto com a Sabrina. A Sabrina nunca foi uma pessoa, digamos assim, rica, não é? Ou que tivesse alguém que bancasse, que custeasse os estudos da Sabrina. A Sabrina tinha que procurar recursos de lá e de cá para poder estudar. Então chegou um ponto que a Sabrina nos procurou e nos pediu para ser monitora, ou seja, recepcionista de porta de sala de aula, onde ela trocaria o trabalho por cursos. Ou seja, estava difícil para a Sabrina poder custear, pagar esses cursos, né? Porque até para poder se preparar, ela também não tinha como trabalhar numa empresa privada, né? Que tomaria o seu tempo de estudo para concursos. Então eu lembro que a Sabrina ficava trabalhando como monitora, atendendo alunos, para poder fazer um caixa, digamos assim, de créditos, não é, que a gente chama aqui, que é uma espécie de uma pontuação, para poder depois transformar isso em benefício de assistir aulas sem ter que pagar essas aulas, sem ter que desembolsar. Então, na verdade, ela pagava, sim, com o trabalho. Sabrina, tu tem satisfação de ter feito isso? O que isso representou para ti? Tenho. Foi uma oportunidade, né, que o CETEC proporciona, e eu fiquei sabendo, conversando com os próprios monitores, né, que eram colegas em outro curso que eu estava fazendo, e naquele era monitor, enfim. E aí, bom, como é que funciona, como é que é? Aí eu me interessei porque, né, eu tinha diminuído bastante, assim, consideravelmente o meu trabalho, né, minha fonte de renda. E aí surgiu essa oportunidade, eu abracei e foi muito legal. Eu tinha esse contato com os alunos, tinha contato com os professores. Eu conseguia assistir as aulas também como monitora, né? Porque do lado de fora eu estava ali assessorando o professor, mas na hora que ele estava dando as explicações tudo, eu estava ali com a minha apostila, estava acompanhando. E então, para mim foi muito importante, assim. Algum momento tu chegasse a pensar em desistir? Ou seja, chegar a dizer para ti mesmo, como eu sei que às vezes algumas pessoas dizem, isso não é para mim, está difícil, porque os concursos de tribunais, hoje tu é funcionário do TRT, exigem muito da pessoa no que diz respeito à linguagem técnica, não é? Principalmente quem não tem a formação de acordo com aquele cargo. Então, eu não sei se tu tivesse alguma dificuldade nesse sentido, ou até porque, às vezes, a pessoa também tem a formação, mas concurso é diferente. Concurso é muito diferente. Então, às vezes, a pessoa desiste, porque não é só também a matéria específica. Tu pega um rol de disciplinas que pula da informática ao português para uma matéria do direito, por exemplo, direito do trabalho, direito processual do trabalho, no teu caso do TRT. Então, é pesado, sim. A gente não pode dizer é fácil. Exige muito, muito mesmo. E nesse grau de exigência, em algum instante, tu tivesse vontade de abandonar? Tive.
Eu tive, assim, minha primeira motivação, né? Eu tive, assim, logo no início eu comecei a estudar, acho que foi agosto de 2007, mais ou menos. E naquele mesmo ano eu tive uma aprovação na EPTC, né? Que foi daí o meu primeiro, foi um emprego público. Então aquilo, assim, não era, assim, um cargo de grande expressão, assim, como eu estava procurando o tribunal. Só uma perguntinha, tu fizeste pra gente? Não Então, agente de trânsito. não agente de trânsito. Administrativo. Isso. Sim, tá. Mas para mim, eu estava no início, aquela coisa assim, eu não sabia se, será que eu também posso? É possível para mim? Não é? Então aquela primeira aprovação para mim foi a mais especial, né? Porque eu disse, nossa, eu consigo. E aí eu continuei, né, naquele ritmo e tal, estudando, eu assumi logo em seguida. E aí eu estava me preparando, aí eu decidi que, enfim, que eram tribunais que eu queria, e eu comecei a preparação para o TRE do Rio Grande do Sul. Fiz outros TREs nesse meio tempo, assim, viajei para fazer algumas provas, assim, quando eu pude. E aí chegou o dia do TRE aqui. Eu tinha uma amiga, né, que eu conheci aqui no CETEC, e a gente fez uma parceria de estudos, assim, de quando saiu o edital, nós fizemos uma programação de, acho que 45 dias, 50, algo assim, de cerca de 9 horas por dia de estudos. Então, foi, assim, muito pesado. E a gente foi para a prova e fez técnico e fez analista, então a gente fez um dia inteiro de provas. E saímos dali, assim, as duas confiantes com aquela prova, sabe? As duas, assim, muito felizes com as provas que tinham feito. E ainda assim, a gente chegava ao ponto de dizer uma para outra, tu viu, tal questão vai ser anulada, porque tinha 2 respostas. A gente sabia muito naquela prova. E acabou que o concurso todo foi anulado. Então, assim, eu me lembro que foi tu que me falou, logo depois da prova, assim, a gente chorou, assim, a gente ficou muito mal com aquilo. E eu disse que eu não queria mais estudar para concurso, não queria mais fazer, porque, né, foi muito ruim para mim aquilo ali que eu estava passando. E logo em seguida abriu o concurso do Ministério da Fazenda. E aí essa mesma amiga falou, vamos fazer. E eu disse para ela, eu não quero mais, não quero, estava muito desanimada. E aí ela disse assim, mas Sabrina, tu não começou a estudar por causa do EPTC, que era onde eu estava no momento, né? Tu tá estudando pro tribunal, tu não pode parar enquanto tu não chegar no tribunal. E aí ela me convenceu, assim, e eu voltei e enfim, aí depois eu tive outras aprovações até conseguir entrar no tribunal, no TRT. Beleza. Diz uma coisa, tu sabe que tem pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo e que estão estudando ainda para concurso. E assim como tu fizeste, elas não desistiram. Razão pela qual estamos assistindo agora. Esses tempos atrás, nós recebemos aqui uma moça que eu até me surpreendi pelo que ela me disse, que ela assistia esse quadro em casa e que ela sonhava um dia estar aqui. Por isso aqui atrás dela. Deu certo. E assim eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos vendo e que também gostariam, não é, de um dia estarem aqui. Qual a mensagem que tu deixaria para essas pessoas como uma vencedora que tu é, sem dúvida alguma? Pelo que tu estudou, pelo que tu conseguiu superar, por exemplo, essa superação de não mais desistir, seguir. O que tu disseste é muito importante, repetindo o que a tua amiga falou, tu não entrasse num tribunal ainda, tu tens que tentar e parar só quando tu entrar no tribunal. Hoje tu estás no Tribunal do Trabalho. Então, hoje, a gente pode dizer que realmente tu pode parar se quiser, não é? Então, o que tu deixaria para essas pessoas? Quando eu comecei, né, aqui no CETEC, enfim, comecei a estudar, num dos primeiros dias de aula, o professor Paulo entrou com uma menina que tinha sido o primeiro lugar em algum concurso, né, não me lembro assim qual. Eu também não recordo, né? Já foram tantas. Foram algumas. E ela entrou na nossa sala de aula, assim, e deu a mensagem dela, falou, né, que ela tinha conseguido. Enfim, era esse quadro num outro formato, né? E aquilo, assim, me motivou os colegas, motiva a gente ver pessoas que estão onde a gente,
ou alcançaram o que a gente está buscando, né? E aqui eu escutei também que começar a estudar para um concurso público é como se tu entrasse numa fila. Em um momento, se tu não sair dessa fila, em algum momento tu vai chegar a tua vez, tu vai chegar lá na frente. Então, eu segui isso, sabe? Eu tive isso assim para minha vida. Então, se eu tenho um objetivo e eu tô trabalhando para chegar lá, é como se eu estivesse numa fila. Eu vou ter o meu tempo, né? E vou alcançar aquilo. Então, a minha mensagem é essa: a gente passa por várias dificuldades, talvez um concurso que seja anulado, ou, sei lá, um problema familiar, um problema financeiro, a perda de alguém, enfim, tantas coisas que a gente pode passar no lado pessoal também, né, e que pode nos afetar, ou pode, né, pessoas, às vezes, que nos dizem que isso não é pra ti, ou te menospreza, sabe, na verdade. E a gente tem que passar por isso, e acreditar na gente, acreditar no trabalho que a gente está fazendo, ser honesto conosco mesmo, assim, sabe? A gente está estudando, eu estou estudando o suficiente, eu deveria me dedicar mais, como eu posso fazer isso, né? E seguir em frente, é isso. Eu conversei com Sabrina Vanzella, muito obrigado, Sabrina. E a Sabrina, como eu disse no início, é mais uma pessoa que conseguiu, é mais uma pessoa que disse, deu certo. Assim como eu tenho certeza que para ti um dia também vai dar certo. E quiçá tu esteja aqui comigo conversando como a Sabrina está hoje. Muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado, meus amigos, e até um próximo instante.